Agora, falando em dormir, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. É um assunto que esteve à tona bastante, o Brasil todo prestou atenção nesse assunto, até por conta da novela que acabou, que é o sonambulismo. E hoje a gente vai entender melhor o que é o sonambulismo. A gente sabe que é uma alteração do sono, ela também é chamada de parassonia, é mais comum em crianças, mas pode também persistir até a fase adulta. Os sonâmbulos não estão conscientes de suas ações e podem, infelizmente, chegar até a se machucar. Para falar sobre esse assunto e para explicar tudo isso pra gente, eu recebo a doutora Rosana Cardoso Alves, que é neurologista. Ela atua nas áreas de polissonografia e neurologia infantil, com ênfase em distúrbios do sono. Então, você que quer entender mais sobre sono, sobre sonambulismo, preste atenção e participe com a sua dúvida também. Pode enviar sua pergunta para o vidamelhor@redevida.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 2202 8432. Você vai fazer um cadastro rapidinho, vai mandar a sua pergunta e daqui a pouquinho você vai ter a resposta aqui, porque a doutora Rosana Cardoso vai responder. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo muito convite. Bom assunto. A gente falar sobre o sonambulismo, tirar as dúvidas dos telespectadores, né? Até porque tem muita criança que tem e as mães às vezes ficam de cabelo em pé porque não sabem exatamente como agir. E adultos também. E adultos também. É que, assim, o sonambulismo ele é muito mais frequente na infância, né? Realmente tem uma idade aí do escolar, do pré-adolescente, mas ele também pode acontecer no adulto também. Quando a gente pensa em sonambulismo, a gente já pensa naquela pessoa andando assim. Só esse andar é considerado sonambulismo ou qualquer atividade durante o sono, como falar, fazer um movimento, jogar futebol, também é considerado sonambulismo? Não, o sonambulismo é classificado mais esse comportamento deambulatório de andar, mas na verdade todo esse grupo de doenças que o indivíduo tem alguma atividade motora anormal durante o sono, a gente chama de parassonias. E a gente tem outros aí que são, eu brinco que são parentes do sonambulismo, que é o terror noturno e o despertar confusional, que são muito comuns na infância também. Mas o sonambulismo, como ele é frequente, eu acho que ele é mais culturalmente aceito, sempre tem um familiar aí, algum amigo que tem sonambulismo, então as pessoas entendem melhor aí. Mas os outros dois, que é o terror noturno e o despertar confusional, também incomodam a família, às vezes em alguns momentos assustam a família. O terror noturno, eu confesso que assusta. Os meus filhos tinham, né? E é uma coisa que você fica assim, nossa, o que está acontecendo com ele? Até entender que faz parte, enfim. Agora, o sonambulismo, o que é exatamente? Por que ele acontece? Ele é um transtorno do sono, tem bases genéticas, então é muito mais comum aí na mesma família, o tio tinha, o avô tinha, o bisavô, você vai perguntando aí na família e sempre acaba identificando outros familiares. Então tem bases genéticas, mas tem vários fatores que precipitam, né? Então o indivíduo que ele dormiu, assim, ele teve um dia mais agitado, teve mais estresse, ou tem ou um ruído excessivo, então tem vários fatores que podem precipitar os episódios de sonambulismo. Então ele pode ter naquela noite ou pode não ter, né? Tem alguns indivíduos que têm um episódio de sonambulismo por ano e tem gente que tem quase todo dia. Então, dependendo desses fatores, aí ele acaba desencadeando mais. Tá. E aí, se a pessoa tem um dia tranquilo, então a chance dela ter esse comportamento à noite é menor. É menor. Isso. Isso está relacionado realmente com as atividades diurnas, não é algo neurológico de pessoa para pessoa? Então, na verdade, a pessoa ela já tem que ter essa base aí de uma instabilidade do sono. Então, o sono dela já é um pouco mais fragilizado. Então, se tiver um ruído excessivo à noite, isso já pode precipitar. Então, não necessariamente de atividades diurnas. A gente está falando também de questões aí, principalmente se uma criança está com febre, por exemplo, também só a febre, por si só, ela também pode aí, precipitar esses episódios de terror noturno, de sonambulismo. Agora, o sonambulismo precisa ser tratado ou a pessoa pode conviver com sonambulismo sem tratar? Estou pensando em relação à qualidade do dia, porque a pessoa que tem sonambulismo, ela dorme mal, né? Não necessariamente. Isso é interessante, é um mito, porque às vezes a questão, às vezes se forem poucos episódios e às vezes a pessoa não chega a atrapalhar a vida da pessoa, né? Existe até uma questão cultural aí, tu fala, lá não pode acordar o sonâmbulo, tem essas histórias assim. Não é que não pode acordar, não se deve, porque quando ele está dormindo, é desagradável se acordar alguém que está dormindo. Então a gente até brinca com as mães e fala, não acorda, só fica próximo, protege, né? Tem uma questão de segurança, acho que vale a pena enfatizar, porque o sonâmbulo, ele, realmente, em algumas situações, ele pode se machucar. Principalmente a gente fala assim, fecha a porta da cozinha para ele não esbarrar em faca, não esbarrar... Tudo assim que for questões do ambiente que possa, assim, ele pode, assim, em algum momento se machucar, a gente fala para tomar cuidado. Mas é difícil. Tá? Então, ou seja, a maioria dos casos tem uma evolução boa, eles vão se reduzindo e às vezes, muitas vezes a gente não precisa medicar, não precisa fazer nada.
Agora, tem os casos mais graves de sonambulismo praticamente diário, que precisa ser medicado ou não? Tem alguns casos, sim, porque às vezes fica tão importante e às vezes compromete o indivíduo durante o dia. E se ele tem muitos episódios, tem alguns casos que realmente aí o indivíduo fica com a sensação de mais cansaço durante o dia, sonolência. Mas em criança não é muito comum isso, mas isso aí a gente está falando aí de uma situação um pouco mais rara. Se a gente for falar de adulto, aí existe um diagnóstico diferencial, que vou até citar, tem um nome que chama transtorno comportamental do sono REM. Isso não em criança é raríssimo, é mais comum em adultos depois dos 60 anos, ou seja, é mais comum em idosos, com algumas patologias como quadros demenciais, Parkinson, e esses indivíduos parecem um sonambulismo, mas ele pode se machucar, ele pode ter um comportamento violento, tá? Então, nesses casos, a gente medica, porque esse indivíduo ele realmente pode se machucar. Mas mais no dia a dia do sonambulismo, boa parte muitas vezes a gente nem pede polissonografia. Quando a gente consegue caracterizar bem, às vezes a gente nem pede exame. Tá, bom, na verdade essa questão também de se machucar, mesmo que seja algo leve, vai de acordo com o ambiente que está ali preparado, né? Porque se for uma janela aberta, sim, uma porta aberta, aí existe uma preocupação. Sim, isso é uma orientação, né, importante. A gente sempre fala aí para deixar tudo fechado, então tem que olhar o ambiente mesmo. É verdade que é importante deixar um pano molhado em volta da cama para que o sonâmbulo pise e leve um susto para acordar? Não, a gente até evita que acordar o sonâmbulo, isso que eu falei, para justamente não gerar ansiedade. Não gerar ansiedade. No dia seguinte aí, falar, você teve um episódio, mas assim, sem gerar aí, porque se ele ficar sendo acordado não é bom, assim, mas porque ele vai ficar assustado. Não vai piorar nem melhorar o sonambulismo dele. Tá, então isso é mito. Essa história de que não pode acordar um sonâmbulo é um mito. Na verdade, não deve, porque a gente não deve acordar ninguém. Exatamente. Isso. Tá. Qual que é a diferença do sonambulismo para essas pessoas que têm uma atividade meio que diária e fala e conversa? Isso é um tipo de sonambulismo ou não? Não, na verdade, assim, também é uma certa instabilidade do sono. Tem um nome bonitinho, chama sonilóquio, falar dormindo. Sonilóquio. Sonilóquio. Falar dormindo. Mas a maioria das pessoas tem alguma época da vida, tem crianças assim que às vezes ficam falando a noite inteira e assim, a gente não tem uma conotação patológica, tá? É que é um pouco mais comum em crianças que têm sonambulismo e terror noturno, mas assim, a gente não precisa ficar preocupada. E se o filho fala demais à noite, não é nada para se preocupar. Tá, você falou que a partir dos 60 anos de idade existe um outro transtorno de sono. Um outro transtorno de sono, que parece com sonambulismo. Exatamente. E por que é que acontece esse transtorno de sono? Tem uma causa? Tem. O indivíduo ele tem um sonho vívido. Então, por exemplo, se ele sonhar que ele está saindo correndo, ele sai correndo durante o sono. Porque assim, ele ocorre durante o sono REM, é onde a gente tem um relaxamento muscular maior. E nesses indivíduos, esse relaxamento muscular não ocorre adequadamente. E aí o que acontece? O que ele sonhar que ele está fazendo, ele vai ter esse comportamento motor. Por exemplo, pode sair correndo e ele pode cair e se machucar. E as pesquisas já descobriram qual é a relação da idade? Por que isso acontece acima dos 60 anos? Então, aí tem vários estudos, alguns até relacionados com Parkinson, porque é um pouco mais comum em alguns pacientes que têm doença de Parkinson e outras doenças aí. Mas tem indivíduos aí que não tem nada, né? E às vezes tem indivíduo jovem relacionado com álcool. Até é interessante comentar isso. Indivíduos que são saudáveis, não tem nada. Às vezes, se eles bebem demais ou têm o hábito de beber e também param de beber, as duas situações aí podem desencadear esses episódios que a gente chama, são sonhos vívidos, na verdade. Aliás, existe um mito, né, de que quem bebe dorme melhor, que o álcool acalma. Eu já li a respeito e vejo que é o contrário. Isso, né? É outro mito perigoso, inclusive. E é perigoso isso. Tem gente que fala, eu tomo um pouquinho de alguma coisa para dar uma relaxada. E na verdade não é assim. Né? Não, o álcool em geral ele atrapalha o sono. Ele diminui o sono REM, tem várias alterações. E para quem tem tendência a ter apneia do sono, ele piora a apneia do sono. Né? Ele piora o ronco e piora a apneia do sono. Então, essa história que o álcool melhora o sono não é mentira. Tá. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre essas fases diferentes do sono também. E você que tem alguma dúvida pode enviar a sua pergunta no vidamelhor@redevida.com.br ou pelo telefone no 0 operadora 11 2202 8432. Estou conversando com a doutora Rosana Cardoso Alves, que é neurologista. Dá 2 minutinhos que a gente já volta aqui, tá bom? A gente está conversando sobre os distúrbios do sono, mais especificamente sobre sonambulismo, com a doutora Rosana Cardoso Alves, que é neurologista e é especialista em polissonografia, especialista em sono, né? Agora, a gente recebeu já muitas perguntas, doutora. Eu vou fazer uma primeira pergunta, mas depois eu quero mostrar pro pessoal como é que foi a minha noite de sono fazendo a polissonografia e o que é que eu achei. Você que nunca viu, fica aí que você vai... Não pode se assustar.
Porque pensa numa coisa esquisita. Sou eu, assim, sem nenhuma maquiagem, cheia de fio na cabeça. Ah, meu Deus. Olha aqui, a Monique Freitas. Ela diz o seguinte: quero saber mais sobre paralisia do sono. Muitas vezes passo por isso. Parece que estou presa à cama sem conseguir me mexer. Esse é um caso diferente do que a gente falou no primeiro bloco, que não é aquela agitação, né? É o contrário. Como é que é isso? Então, a paralisia do sono não tem nada a ver com sonambulismo. É um outro transtorno aí do movimento. É mais comum, então, na hora que o indivíduo vai dormir, no início do sono, ou quando acorda. E a sensação é essa mesmo. É bastante desagradável, que a pessoa fica paralisada e ela não consegue se movimentar. Por isso que tem esse nome de paralisia do sono. 5 a 10% da população normal pode ter isso. E às vezes tem alguns episódios só, não traz nenhum prejuízo maior. Mas é uma sensação desagradável. Uma das dicas que a gente dá, porque as únicas duas musculaturas aí que continuam funcionando é a respiratória e a ocular. Então a gente fala para a pessoa tentar, nessa hora, se tranquilizar e respirar um pouco mais rápido. E tentar movimentar o olho para quebrar isso. E aí aos poucos ela volta a se movimentar. Até vou fazer um comentário: se a pessoa tiver uma sonolência excessiva diurna, se for pessoa que tem muito sono e tal, e tiver paralisia do sono, aí existe um outro diagnóstico diferencial que chama narcolepsia, que também não tem nada a ver com sonambulismo. São indivíduos que têm, o característico é isso, sonolência excessiva diurna, que com o passar dos anos vai piorando. Então ela dorme em atividades aí até normais. Né? Então, aí pode ser, em algumas situações, até incapacitante. Então, se tiver paralisia do sono e tiver algum outro sintoma, é interessante procurar um médico para ver se não é narcolepsia. Perfeito. Eu li aqui o remetente do e-mail era Monique Freitas, mas eu vi que está assinado pela Paula Pontes. Então, está respondido, Paula. Agora, doutora, eu vou mostrar um pouquinho como é que foi a minha polissonografia. Alguns telespectadores pediram para que a gente mostrasse em detalhes e eu fui lá conferir isso na real. Resolvi fazer a polissonografia, dormi lá no Instituto do Sono e foi uma experiência interessante. Vou contar para vocês agora. Pode rodar. Olha, eu tô chegando aqui no Instituto do Sono para cumprir o que eu prometi para você, viu? A gente tem curiosidade, né, para saber como é que é o exame da polissonografia, que tantos médicos falam no programa que é um exame importante, é importante a gente ter boa qualidade de sono, é importante a gente detectar se tem ou não a apneia do sono. Então, hoje eu vou descobrir e vou contar para você em detalhes como é esse exame. Tô curiosa, não sei se eu vou conseguir dormir, se eu não vou, como é que isso funciona. A gente vai descobrir juntos. Você vai acompanhar a partir de agora. Eu já cheguei aqui no 12º andar, já tô com sono. Eu durmo cedo, são 10 horas da noite. E quem vai me atender é a Irene, né? A Irene falou: você já quer assinar alguma coisa aqui? Mas eu falei: não, vamos fazer tudo na real. Então, o paciente chega aqui, o que ele faz? Uma pastinha aqui com a identificação de cada paciente, né? Então, Cláudia Tenório, é isso. E aí nós temos uma guia aqui, onde eu peço para você assinar, por gentileza. Eu vou levar você até o quarto e você vai preencher um questionário para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre você. Tá bom. Vamos dormir? Vamos pro quarto. Ah, mas antes de chegar lá no quarto, me explica uma coisa. O que são esses monitores aqui? Então, aqui a gente acompanha todo o exame e o procedimento, né? Tem um monitor individual de cada quarto, onde a gente acompanha a movimentação do paciente. E no computador a gente divide a tela onde fica o traçado do exame. Eu achei que eu fosse ficar, sabe, aqueles exames de ressonância magnética, que eu achei que fosse algo assim. Mas é bem gostoso, parece um hotel, né? Isso mesmo. A intenção aqui é deixar você confortável, né? Embora vai ter que dormir com aparelhos, a gente quer deixar você o mais confortável possível. Então, aqui é assim, a gente tem o kit para banho, né? Quando a pessoa precisa tomar um banho antes do exame, a gente só recomenda não lavar a cabeça, porque o couro cabeludo umedecido prejudica o exame, né? A gente tem um sensorzinho em cima da cama, que é uma campainha. Se você precisar de qualquer coisa antes do exame ou durante a noite, toca o botãozinho vermelho e a gente vem atender.
tá certo? O banheiro é individual, dentro do banheiro também tem uma campainha de emergência, tá certo? Para isso as portas não podem estar travadas, né? Tem uma garrafinha de água para você ficar à vontade, o armário para você guardar suas coisas. E aí, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você responder o questionário, ler, assinar, colocar data. Tem umas perguntinhas aqui, são frente e verso, tá certo? O questionário. Inclusive, se você toma algum tipo de medicação, para que serve, quantos comprimidos ao dia, tudo para a gente monitorar melhor todo o seu exame, né? Esse formulário aqui tem pergunta de tudo quanto é tipo. Um pouquinho do histórico da família, se o pai ronca, se tem a apneia do sono. E é um formulário grande. Quantas xícaras de café eu tomei, se eu fiz exercício, se eu tomo algum medicamento. Inclusive, eu perguntei para a Irene agora, as pessoas que tomam medicamento de uso frequente, como é que elas fazem? Ela me respondeu que na polissonografia a gente tem que ter um procedimento bem normal, como o que a gente faz na nossa casa. Se você toma um medicamento de uso contínuo, você vai tomar seu medicamento. Enfim, é para dormir igualzinho você dorme em casa, que é essa a intenção, é o que eles querem ver durante esse exame, tá certo? Tudo que está conectado em você vem desse aparelhinho. Então, ele é conectado na cabeceira da cama. Precisando levantar durante a noite, por exemplo, a gente vai desconectar e você leva como se fosse uma bolsa. Vou fazer uns testes através do interfone, onde eu vou pedir alguns movimentos para você e testar para saber se está tudo funcionando direitinho. Depois disso eu já digo que você pode procurar a melhor posição para dormir e precisando de alguma coisa, seja o momento que for, é só tocar a campainha que a gente vem atender, tá bom? Tenha uma boa noite. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Vou acender as luzes, tudo bem? Here comes the sun, here comes the sun, I say. Ela vou pro banho, posso? Isso mesmo. Acabei de preencher o formulário aqui do Instituto do Sono para falar sobre a qualidade do meu sono, como é que foi essa minha noite de sono, né? É o pós-sono, como eles chamam. Eu vou compartilhar com você porque tem informações bem interessantes, assim. Para quem tem vontade de fazer a polissonografia, quem tem curiosidade, para quem tem medo. Primeira coisa que eu tenho para te falar, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Na verdade, é super tranquilo. Desconforto eu senti, eu acho que como a gente sente quando não tá no nosso ambiente natural, quando a gente não tá na nossa casa, né? Eu, quando durmo num lugar estranho, eu fico agitada, então eu senti essa agitação. Porque eu durmo de bruços ou de lado, mas sempre com o rosto enfiado no travesseiro, eu senti um pouquinho o eletrodo na minha pele, aí faz uma certa pressão e isso incomoda. Mas olha, é tranquilo e o que eu posso falar pra você é que o Instituto do Sono fez um trabalho super carinhoso, com excelência, com atenção, com paciência. Meu horário de sono foi respeitado. Eu dormi, acho que 11h30. Acordei às 7 da manhã porque esqueci de desligar o despertador do celular e estava marcado para despertar às 7. São 9h30 da manhã, né? São 9h30 da manhã, já tomei um banho, já preenchi. Agora eu tô louca para saber qual que é o laudo, qual a opinião da médica. Agora, vamos explicar para quem está em casa qual, de fato, é a importância de um sono bom, de um sono reparador.
Então, o sono ele é importante, o sono ideal é aquele sono que tem uma qualidade e uma quantidade adequada. Hoje em dia é muito frequente ter tanto como uma quantidade inadequada ou uma qualidade ruim, que são os distúrbios do sono. Então, quantidade inadequada é uma questão social hoje em dia, né? Aqui em São Paulo, a maior parte das pessoas dorme menos do que deveria. A média do tempo total de sono aqui em São Paulo é 6 horas e meia, que é pouco. Então, tem uma causa de cansaço que a pessoa dorme menos do que ela deveria por excesso de exigências e preocupações. Então, isso é em relação à quantidade. Em relação à qualidade, existem os distúrbios do sono, principalmente a apneia do sono, que é a parada respiratória, com ronco, muitas vezes, né, e insônia. São os 2 distúrbios mais frequentes. Quais são os principais prejuízos dessa falta de qualidade do sono? Então, a apneia do sono, que é o problema mais grave, né, de distúrbio do sono, leva a diversas consequências. Primeiro, assim, altera a qualidade de vida. O indivíduo acorda cansado, tem alteração do humor, da consequência, a produtividade diminui, né? Então, assim, ele fica irritado, o nível de alerta está diminuído, ele tem aumento do risco de acidente automobilístico, ele muitas vezes tem irritabilidade, então toda a qualidade de vida é prejudicada no dia a dia. E ao longo dos anos ele tem um maior risco de doença cardiovascular, né, que é a hipertensão arterial, o infarto e AVC, né, o derrame cerebral, e doença metabólica, principalmente diabetes. Então a apneia grave é muito frequente aumentar o risco dessas outras doenças e piorar a gravidade dessas doenças. Agora, depois que a pessoa faz o exame, ela tem o laudo e constata que tem esses distúrbios, existe um tratamento eficiente? Sim, você trata todos os distúrbios do sono. Agora, o tipo de tratamento varia. Viu? Matou a curiosidade? É assim. É importante fazer. E, gente, não é tão desconfortável não, você viu? Dá pra dormir. A gente não dorme maravilhosamente bem, né? Mas dorme. Agora, existem outros jeitos de fazer esse exame, não necessariamente de ir até a clínica. Pode ser feito em casa, você me disse? Isso, existe polissonografia domiciliar. Então, os europeus gostam muito até de polissonografia domiciliar. A gente tem também alguns serviços que fazem. Mas aí, da mesma forma, a pessoa fica com os eletrodos? Fica com os eletrodos, Fica né? monitorada? Mas, por exemplo, se o indivíduo tem uma suspeita de sonambulismo, em geral, a gente prefere que seja feito numa clínica ou no ambiente hospitalar, porque você tem câmera justamente para monitorar melhor. Mas se a suspeita de apneia do sono, aí o exame pode ser feito em casa mesmo. Tá. Que é um pouco menos desconfortável. Eu perguntei lá sobre os tratamentos quando tem o laudo de que teve um probleminha, um distúrbio do sono. Mas, por exemplo, se for algo leve, um sonambulismo leve, uma apneia bem leve, um ronco leve, isso tem que ser feito tratamento também? Ou a pessoa pode simplesmente continuar vivendo? Então, depende do distúrbio do sono. Se o indivíduo, por exemplo, tem ronco e uma apneia leve, é interessante, por exemplo, ver se o indivíduo está com sobrepeso. Às vezes, só perdendo um pouco de peso, ele já melhora, ele deixa de ter apneia. Então, são alguns tratamentos simples que podem ser feitos. No caso, se é um ronco excessivo, às vezes um otorrinolaringologista também pode ajudar. No caso, se o indivíduo tem uma rinite importante ou tem alguma outra patologia aí respiratória que possa estar contribuindo. Esse sono, no dia da polissonografia, não é diferente do sono em casa? Eu percebi isso, porque eu estava mais agitada, eu estava toda cheia dos eletrodos, quer dizer, dá um desconforto, né? E você sabe que você está monitorada. Daí, eu, assim, no dia seguinte nem estava descansada como normalmente eu acordo. Então, o meu sono foi diferente do que é em casa. É um pouco diferente. Como é que é feita a avaliação? Então, mas, por exemplo, no caso dos transtornos respiratórios do sono, no caso da apneia do sono, tem um monte de trabalhos que mostram. Se o indivíduo fizer num laboratório de sono ou se fizer em casa, o índice de apneia que a gente usa varia muito pouco. Agora, para o indivíduo que tem insônia, aí pode fazer diferença. Porque se ele fica muito desconfortável num ambiente diferente, elas até lembrei de comentar algo importante. O sonâmbulo, quando ele vai dormir em ambiente diferente, ele costuma desencadear mais. Então, aliás, é uma das orientações que a gente dá para as mães. Casa de amiguinho, acampamento escolar, então isso é tem importante. que ficar mais atento e até avisar para a equipe que está cuidando, ou para a mãe do amigo, da amiga que está cuidando, né? Isso é importante a família levar em conta aí, se vai dormir em hotel, em casa de amigos, isso tem que ser falado.
Ok. Uma pessoa, por exemplo, que dorme de barriga para cima, às vezes a gente acha que o marido tá dormindo de barriga para cima, vai roncar, você dá aquela cutucada, fala para ele mudar, virar de lado, virar de bruços, para de roncar. É verdade? É verdade. Algumas pessoas têm a apneia mais posicional, o ronco mais posicional. Então, só o fato dele dormir de lado, isso já melhora aí tanto o ronco como a apneia. Isso é verdade. Então, tá bom. Eu volto daqui a pouquinho pra gente continuar conversando e já responder outras perguntas. Nosso Vida Melhor tá de volta. Estamos falando hoje sobre sonambulismo, sobre os distúrbios do sono, sobre a polissonografia. Eu tenho certeza que você está tendo a chance de aprender bastante com a doutora Rosana Cardoso Alves, que é neurologista, especialista em distúrbios do sono. Tem várias perguntas aqui, eu estava tentando selecionar, porque algumas falam do sono em si, mas não exatamente do sonambulismo. Mas eu vou passar as perguntas para que a gente possa ajudar os telespectadores. A Edneia Nunes Barbosa Fernandes diz: tenho fibromialgia e dificuldade para dormir. Fiz a polissonografia e deu ausência do sono REM. Isso tem alguma complicação? Primeiro, doutora, o que é o sono REM? Então, o sono REM, ele é fundamental aí para o assim, nosso ciclo normal, né? Então, assim, desde que nós nascemos, inclusive, assim, os recém-nascidos, as crianças, eles têm uma porcentagem de sono REM muito maior aí do que do adulto. E, assim, ele é importante na consolidação da memória, nos mecanismos de atenção. Então, em geral, o indivíduo adulto normal, ele tem por volta de 20% do tempo total de sono. Então, se o indivíduo dormir umas 8 horas, então 20% seria sono REM. Então, é que, como ela tem fibromialgia, os indivíduos com fibromialgia geralmente têm insônia e dormem muito mal. Isso faz parte aí do quadro clínico. Né? E pode ser que nessa noite que ela foi fazer o exame, com os sensores, ela se sentiu ainda mais desconfortável, por isso que ela não teve sono REM. Mas é ruim para ela a longo prazo. A longo prazo é prejudicial? Sim. E como é que faz para tratar esse caso? Então, aí ela tem que tratar a fibromialgia. Tá. Bom, aí... tem outras perguntas, mas eu vou dar um recadinho. Enquanto isso, as pessoas que ainda não participaram podem participar. A gente daqui a pouquinho vai responder sobre o mesmo assunto de várias perguntas. Se as pessoas precisam lembrar da noite anterior ou não, mas a gente fala sobre isso já, tá? Vem aqui pra gente continuar conversando e a gente entender um pouquinho. É normal, doutora, eu deixei no ar essa pergunta, a pessoa dormir, ter um episódio de sonambulismo no dia seguinte não lembrar de nada? Sim, o mais habitual é isso mesmo, o indivíduo tem amnésia, porque ele está dormindo, ele anda e volta, ou seja, ele continua dormindo. Então, a gente até comenta com as mães para não ficar falando muito para a criança, porque você vai ficar assustando a criança, porque ele mesmo não vai saber. Então, a maioria desses transtornos do sono, despertar confusional, o terror noturno e o sonambulismo é exatamente isso, o indivíduo tem amnésia. Ok. A Heloísa está dizendo: Cláudia, boa tarde, estou assistindo a reportagem do sono e tem uma pergunta que gostaria que você ajudasse a responder. Meu marido, quando dorme, tem uma respiração curta. Quero dizer, tanto inspira quanto expira pouco e rápido. Isso quando está de barriga para cima. Ele tem 1,90 m, pesa 135 quilos. Será que tem a ver com peso ou pode ser outro problema? Então, precisaria caracterizar um pouco melhor isso, para ver se ele não tem... ela está comentando que a respiração dele, ela acha que é um pouco mais rápida, né? Talvez ela acha que ela é curta, né? Então, talvez contar no relógio mesmo. A gente considera o conceito de apneia do sono é uma parada respiratória acima de 10 segundos para o adulto. Então, eu vou sugerir para ela monitorar um pouquinho melhor aí. Mas o fato de respirar rápido, assim, existem alguns momentos, inclusive durante a sonolência, o indivíduo está com um sonho, assim, que ele está com atividade, assim, pode ser, às vezes ele respira mais rápido. Isso pode acontecer. Tá, ok. A Graci Dávila, ela diz: tenho 35 anos, tomei por muitos anos Rivotril, parei e segui com Stilnox. Agora parei com todos e não consigo dormir antes das 4 horas da manhã. Não gostaria de ter dependência medicamentosa, mas também sofro com essa insônia. O que fazer? O que pode ser? As medicações a gente deixa para usar até, assim, quando não é possível fazer outra coisa. Porque há muitas medicações, elas podem levar a tolerância, dependência, às vezes fica trocando a medicação. Algumas dessas medicações podem levar a alteração de memória. Então, a gente evita em muitos casos. Existem algumas formas de terapia cognitiva comportamental que podem ensinar o indivíduo a dormir melhor. E, assim, o básico seria ensinar técnicas de higiene do sono, que a gente chama de higiene do sono. O que é dormir bem? Então, na verdade, a pessoa precisa ser ensinada a dormir bem novamente. Isso tem várias dicas aí e talvez ela se beneficie. Mas se ela puder evitar de voltar a tomar medicação, seria o ideal para ela. Seria o melhor, né? A Mercedes de Lourdes Cardoso diz: meu marido sofre de insônia, desmaiou e convulsionou. A convulsão tem a ver com insônia?
Não. Mas, assim, os indivíduos que têm, por exemplo, epilepsia, que têm tendência a convulsionar, a privação de sono, se eles dormem pouco, eles podem convulsionar. Então, os pacientes que têm epilepsia, é uma das coisas que a gente orienta aí de rotina para tomar cuidado com o sono. Não sei se eles já tinham uma predisposição, mas assim, insônia é uma coisa e epilepsia é outra. Na verdade, não tem, mas existe essa predisposição aí para quem tem epilepsia. Tá, ok. A Diná Cordeiro Mergulhão Figueira, ela é de Goiânia e ela diz: meu marido sofre direto de sonambulismo. Uma certa noite eu fui tentar acordá-lo enquanto ele estava sonâmbulo, mas acabei não fazendo porque ouvi dizer que pode matar a pessoa. É verdade? Não, isso a gente até comentou anteriormente. Não tem problema nenhum. É só desagradável para o sonâmbulo. Por isso que eu falei, não é. E às vezes, nesse momento, ele pode acordar tão assustado que pode ter uma manifestação violenta. Mas é também raro. A Silvia Maria Bispo, de São João del Rei, Minas Gerais, diz: meu irmão sofre demais com isso e ele quer se curar. Existe algum tratamento específico para o sonambulismo? Evitar os desencadeantes, como a gente comentou anteriormente, mas se é muito frequente, às vezes a gente medica por um curto período para justamente aí não ficar dando tanto transtorno aí. Tá, joia. A Elza Estevão da Silva Moura, ela é de São Bernardo do Campo, ela diz: minha filha de 6 anos tem crise de sonambulismo. O que devo fazer para que ela não se machuque durante as crises? E justamente evitar tudo que objetos cortantes, fechar a janela, a porta da cozinha precisa ficar trancada, porque cozinha é um lugar que tem muito objeto que possa machucar, e tentar identificar dentro da casa se tem alguma coisa aí, que realmente às vezes isso às vezes acontece do sonâmbulo se machucar. Quem é o médico responsável e que pode indicar uma polissonografia e um tratamento para um problema de distúrbio de sono, sonambulismo ou a insônia? Qual é o especialista que o telespectador tem que procurar, doutora? No caso do sonambulismo, é mais comum, o neurologista acaba tendo mais formação. Mas, por exemplo, se for a apneia do sono, aí pode ser um médico otorrinolaringologista, um neurologista ou um especialista em sono, um clínico que tem uma boa formação na área de sono. Perfeito. E é importante a gente dormir, né? Com dormir certeza. bem, com qualidade. Então, olha, é bom a gente correr atrás desse sono gostoso e reparador. Eu conversei com a doutora Rosana Cardoso Alves, que é neurologista. Foi muito bom, né? A gente entender um pouquinho mais. E se você depois quiser entrar em contato com ela, pode enviar a sua dúvida aqui para a nossa produção, que a gente repassa para a doutora. Muito obrigada por ter vindo, pelo tempo aqui conosco. Foi um prazer recebê-la, viu? Obrigada.